Olá, quero começar lendo para você o texto de Colossenses, capítulo 2, a partir do finalzinho do verso 13, que diz o seguinte: Deus o ressuscitou junto com Cristo. Começando daqui, Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa de lua nova e os sábados. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Esse texto mostra pra gente que a lei foi abolida no pé da cruz. É isso mesmo? Pelo menos foi o que eu entendi ao ler esses textos. E existem outros textos, por exemplo, Atos 15, logo no início do capítulo, começa a falar sobre isso. Essa lei parece que foi realmente abolida. Ora, se foi abolida, por que guardar os mandamentos hoje? Todos eles? Se não aqueles que Jesus apenas disse aqui, amar o próximo como a ti mesmo é Deus? Será que é apenas isso que se resume à lei? A lei dos mandamentos foi abolida no pé da cruz? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar com o Brasil e o mundo conectados através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país. Esse já é o chavão do Na Mira da Verdade. Já nos conectamos, estamos ao vivo aí para todo o Brasil. Agora são 21 horas e 5 minutos, você é muito bem-vindo. Você é que vai fazer o programa acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são as suas perguntas, os seus questionamentos bíblicos, teológicos sobre religião, baseados na palavra de Deus, que serão respondidos. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua dúvida, a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, estou muito bem, feliz por estarmos mais uma vez no Na Mira da Verdade. Hoje estou sozinho aqui, não é? Não temos o Todos na Mira, mas um abraço a toda a nossa equipe, não é, Tito? Aos apresentadores da Novo Tempo que estiveram conosco aqui, né? Eu queria mandar também, Tito, alguns abraços para algumas pessoas queridas que acompanham Na Mira da Verdade. Primeiro, um abraço para o Cimei, Elis e seu pai, né? O pai está voltando para a igreja por influência do programa e da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe esta querida família, né? Um abraço para uma turma bacana, legal de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Marcelo, a Jaqueline, o Wallace e o Lucas. Que Deus abençoe a todos vocês. E um abraço também para a irmã Pedrina e o irmão Armando. São irmãos da Igreja Assembleia de Deus, que moram na cidade de Jacareí, São Paulo, no bairro Parque Meia Lua, e que acompanham o programa. Que Deus abençoe a vocês e um abraço carinhoso a todos. Eu também queria mandar abraço a algumas pessoas que sempre acompanham o nosso programa. Eu queria mandar um abraço ao seu Oswaldo e ao seu Heraldo, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Estão sempre ligados no programa Na Mira da Verdade. E a todos vocês que assistem a gente através da Sky, canal 14. Você também que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está ligadinho com a gente. Um abraço muito carinhoso a vocês. Eu não poderia deixar de falar do programa da semana passada, né, professor? Todos na Mira? Sim. Graças a Deus, foi um programa onde nós pudemos atender muitas pessoas e eu queria agradecer publicamente a sua participação. Nós tivemos mais de 300 mil interações através do Facebook. Tivemos mais de 3 mil perguntas que foram enviadas ao programa e eu tenho certeza que Deus esteve presente aqui, ajudando a responder as questões que puderam ser colocadas na mira
E você é que participou intensamente. Muito, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no programa Todos na Mira. Quem sabe aí no segundo semestre podemos fazer um outro e quem sabe sonhar em fazer um programa ao vivo com plateia e tudo mais. Então já vai se preparando. Se der certo, nós vamos abrir aí oportunidade para caravanas vir aqui a Novo Tempo e assistir o programa no auditório bem bonito aí para que você possa sentir bem aqui junto da gente, tá bom? Mas vamos lá. Professor Leandro Quadros, só baixa um pouquinho aqui para aí. A questão é a seguinte, você viu aí que nós começamos o programa falando de um texto interessante, professor. Sim. Esse texto de Colossenses 2, a partir do verso 14 até o 16, nos mostra que a lei foi abolida no pé da cruz, professor. Ali está sendo claro, dizendo que as leis já não existem mais, agora que vale é Cristo. Nós já falamos disso algumas vezes no programa, mas eu queria que você me explicasse mais uma vez que história é essa. Realmente a lei de Deus foi abolida? E depois eu quero entrar na questão de Atos capítulo 15. Mas me fala aí com relação à lei, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Antes de analisarmos Colossenses 2, 14 a 17, é importante nós lermos pelo menos um texto a mais paralelo aqui. Paralelo no sentido de ideologia, né? Não que o texto é paralelo mesmo, mas a ideia é a mesma. Aqui em Efésios 6, 1 e 2, é um texto interessante que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Será que Paulo em Colossenses 2, 14 a 17 está abolindo uma lei, sendo que ele mesmo, em Efésios 6, citou um desses mandamentos, dizendo que essa lei moral de Deus é eterna? Com certeza Paulo não está fazendo isso. Nós precisamos analisar uma coisa importante na Bíblia, querido amigo que nos acompanha pela TV ou pelo rádio ou pela internet. A palavra lei, ela é usada na Bíblia, na grande maioria das vezes, para se referir à lei de Moisés, ou seja, aos primeiros 5 livros de Moisés. Existem outros usos da palavra lei que eu não vou me deter agora. Mas na maioria das vezes a palavra lei se refere a todas as instruções de Deus. E que estão, inclusive, especialmente ali nos primeiros 5 livros de Moisés. Há aspectos dessa lei que não tem mais assim validade para nós. Não leis em si, mas aspectos dessa lei. O que isso significa? Há na lei de Moisés aspectos morais, há na lei de Moisés aspectos civis, aspectos cerimoniais, não é? E cada um desses aspectos tem a sua importância, tem a sua aplicação, dependendo da cultura na qual a pessoa está inserida. Entretanto, no aspecto moral, todas as instruções morais de Deus são válidas para as pessoas de todas as épocas. Então, ao você estudar a lei de Moisés, é importante, né? Ao você estudar a Bíblia como um todo, você tem que perceber que mesmo a lei sendo um todo, há aspectos dessa lei que são aspectos morais, cerimoniais, civis, dietéticos, aspectos de adoração e por aí vai. Em Colossenses 2, 14 a 17, você percebe uma coisa interessante, que apesar de o apóstolo falar, não é, que alguns aspectos da lei serviam de sombras para Cristo, ou seja, apontavam para Cristo, o tema principal não é a lei de Moisés em nenhum dos seus aspectos. Como que nós sabemos isso? Aqui no versículo 14 há uma expressão, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Essa palavra escrita de dívidas no original é o termo hierógrafon. Esse é um termo jurídico, né, que se refere a uma escrita de dívida, a uma nota promissória. Alguém pagou essa nota promissória no seu lugar. Esse termo grego, ele não se refere a nenhum aspecto da lei de Moisés, nem o aspecto moral e nem o aspecto cerimonial. Né? Este é um termo que se utiliza para se referir a um escrito de dívida. Então você tinha uma dívida para com Deus, é o que o texto está dizendo,
eu e você tínhamos um débito para com Deus e Cristo, com sua morte na cruz, pagou essa nota promissória e nos resgatou de volta para Ele. Então, esse termo aqui não se refere à lei. Não há uma passagem na Bíblia que você encontre esse termo, né, escrito de dívida se referindo à lei. Aqui é o nosso débito para com a lei de Deus que foi cancelado na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou a dívida que você e eu tínhamos para com a lei. Entretanto, ao Ele pagar essa dívida, eu e você não estamos livres para desrespeitar os nossos pais, por exemplo. Tanto que em Efésios 6, 1 e 2, não é, Paulo diz que esse é um mandamento válido, ou seja, ele pegou um aspecto moral da lei de Moisés e mostrou que esse aspecto moral da lei dado por Deus é eternamente válido para pessoas de todas as épocas. Agora, há um aspecto cerimonial da lei, né? E aqueles sacrifícios de cordeirinhos em que o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho e o sacrificava, aquele aspecto didático de Deus para ensinar que o Cordeiro de Deus, Jesus, morreria no lugar do pecador, aquele aspecto, sim, da lei era uma sombra que apontava para uma realidade, que é Jesus Cristo. E quando Cristo pagou a nossa dívida na cruz, cancelou o nosso escrito de dívida, pagou aquela nota promissória, não há mais necessidade de você e eu expressarmos a fé no Salvador por meio das cerimônias, por meio do aspecto cerimonial da lei, não é? Que apontava para Cristo. Porque de acordo com João 1,29, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 5,7 que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, ou seja, que foi morto, sacrificado no nosso lugar. Então, é muito importante, amigo e amiga que nos acompanha, não confundirmos o termo escrito de dívida com lei, ainda mais seu aspecto moral. O texto não fala disso. E eu sei que muitos outros aspectos do texto poderíamos abordar aqui, mas como o tempo corre contra nós, temos outras perguntas. A princípio, resumidamente, seria isto que eu abordaria neste momento. É interessante, professor, que existem outros textos na Bíblia que dá a entender de que realmente os mandamentos foram abolidos. Por exemplo, Efésios 2,15 diz o seguinte, aqui na minha Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Desculpa. Não foi se preocupe, amigo. Assim que ele trouxe a paz. Ou seja, dá a entender, professor, que agora existem dois povos. Antigamente só existia o povo judeu. E quando a gente vai ali para Atos, capítulo 15, é justamente essa luta aí. Eu queria que você falasse, porque agora eu vou ter que dar uma tossida aqui. Não tem problema. Essa questão do capítulo 15 de Atos, onde Barnabé e Paulo se deparam com os apóstolos para resolver a situação dos gentios. Porque agora os gentios, os judeus até então eram circuncidados e os gentios agora teriam que ser circuncidados. Aí eles começam a falar apenas de quatro aparentemente preceitos. Por exemplo, não comer carnes sacrificadas, carnes sufocadas e também os mais diversos atos sexuais ilícitos. Aparentemente eles só falam assim, bom, vamos cuidar com esse assunto para os gentios e as outras coisas vamos aliviar. Aparentemente é isso que ele está falando, professor. Será que é isso mesmo? Hoje, nós somos considerados o povo gentil. Por exemplo, olha que perguntou aqui o Hernani Ferreira. A Bíblia cita que somos o povo denominado gentil. Por que então na reunião dos apóstolos, em Atos 15, versos 19 até o 29, eles nos proíbem apenas em 3 coisas, não mencionando as demais coisas que, por exemplo, os adventistas pregam? Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, boas vos será. Então dá a entender, professor, que apenas são essas. O resto dos mandamentos, vamos aliviar para o povo gentil. É isso mesmo? Pois olha, amigo Tito, esse realmente são alguns dos textos utilizados, não é? Então, por exemplo, aqui, Colossenses, ou melhor, Efésios 2, 14 e 15, aqui está falando daquele aspecto cerimonial da lei de Moisés, porque até o texto fala, não é,
que a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, ou seja, quando Cristo pagou o nosso débito na cruz, não é? Não há mais necessidade de celebrar essa lei, não é? Crendo, demonstrar fé no Salvador por meio dessa lei. Na verdade, essa lei, a função dessa lei foi transferida para Cristo. Não é? Cristo hoje é o nosso Cordeiro, é o nosso sumo sacerdote. Ele é o cumprimento de todos aqueles simbolismos da lei, tanto do Cordeiro como do sumo sacerdócio no dia de Israel. Mas indo para Atos 15, realmente, o versículo 28 e 29, os versículos 28 e 29 são utilizados por alguns para dizer o seguinte, que alguns mandamentos da lei de Deus não têm mais importância para o povo cristão. Entretanto, quando você faz uma leitura séria do texto, você percebe que essa ideia não pode ser aceita. Vamos ler Atos 15, 28 e 29 com atenção e vamos ver se esses textos suportam essa interpretação falaciosa de que pelo fato de alguns mandamentos não serem citados para os não-judeus, isso significa que esses mandamentos não valem mais. Atos 15, 28 e 29 diz assim: Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carnes de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Alguns pensam o seguinte: já que os apóstolos orientaram aos não-judeus que estavam recém-convertidos a não usarem carnes sacrificadas a ídolos e nem carnes de animais sufocados para não se alimentar com sangue e nem fazer uso da imoralidade sexual, então os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que é o sábado, foi abolido. Mas esse é um argumento falacioso pela seguinte razão. Você está percebendo nesse texto um mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe? Não, você não está percebendo este mandamento? Você percebe nesse texto, não farás imagem de escultura? Você não percebe nesse texto. Você percebe nesse texto, não cobiçarás? Não, você não percebe isso nesse texto. Agora, pelo fato, outra coisa interessante, você percebe nesse texto a orientação para dizimar? Não há no texto. Agora, por que muitos cristãos que dizem que a lei foi abolida, eles aceitam o dízimo, aceitam honrar pai e mãe, aceitam não fazer imagem de escultura, mas o sábado, por não estar incluído aqui, não é para ser aceito? Com todo o respeito, amigo que nos acompanha, essa é uma atitude desonesta para com o texto bíblico. Por quê? É óbvio que aqui os apóstolos estão dando orientações que eram necessárias para aquele contexto. Por exemplo, a pessoa que se convertiu ao judaísmo entendia muito bem o que é não praticar idolatria. Sabiam muito bem como guardar o sábado, sabiam muito bem como dizimar, sabiam muito bem a importância de respeitar o pai e a mãe. Então, aqueles assuntos não eram importantes serem mencionados nesse texto. Aqui foi mencionado no texto aquilo que era realmente necessário para os não-judeus. Enquanto que os judeus nessa época queriam obrigá-los a praticar a circuncisão, de acordo com Atos 15, 1 e 2, eles foram para aquele aspecto mais importante da lei, do qual eles deveriam realmente se abster, que eram dessas práticas erradas. Agora, se nós vamos julgar toda a lei de Deus como válida ou inválida, por ela ser ou não mencionada em Atos 15, então a lei de Deus vira uma bagunça, cada um faz o que quer, e aí vamos tirar outros mandamentos de ordem moral da nossa experiência cristã. Então, irmãos e amigos, com todo respeito, vamos levar mais a sério o texto bíblico, vamos ler o texto bíblico e deixá-lo falar, e não vamos agregar coisas ao texto que o texto não tem, assim, o propósito nem a menor das intenções de dizer. Muito bem, professor Leandro Quadros. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar uma pergunta para a gente através do SMS. O nosso número é 12 9156 6972. 12 9156 6972. Manda lá a sua pergunta para a gente e eu recebo aqui na hora.
Você também pode participar do nosso programa acessando o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Eu vou até ligar aqui, já até falaram para mim, por que você não liga seu telefone lá para mostrar para todo mundo que chega um monte de pergunta aí? Vou até deixar ligado, se você quiser mandar sua pergunta agora, você vai ouvir o barulhinho dela aqui agora. Então vai estar ligado aqui para você ouvir. Participe do nosso programa, mande as suas perguntas pelo SMS e também pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Se você quer interagir com a gente através das redes sociais, no Facebook é namiradaverdade.nt e no Twitter é @namiradaverdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas e vamos colocar o professor na mira da verdade. E essa, professor, é uma daquelas. Ai, ai, ai. Daquelas capciosas que eu quero ver como é que você vai sair, meu amigo. Se prepara que essa é perigosa. E olha só, eu já começo o seguinte... É uma pergunta filosófica, até para o nosso telespectador entender essa questão. Eu vou falar bem devagar aqui para a gente compreender, mas depois eu vou sintetizar ela para a gente entender melhor. Professor, preste atenção. Na teoria filosófica do determinismo, que é pautada por relação de casualidade, a coexistência de uma onisciência divina com o nosso livre-arbítrio seria improvável, pois para a compreensão humana, imaginarmos que somos livres em nossas escolhas, crendo em um ser detentor do conhecimento do nosso futuro, mesmo que divinal, realmente seria incoerente, ou seja, a onisciência de Deus e o meu livre-arbítrio. Seguindo esta linha de raciocínio, imagino que para justificar a onisciência de Deus, o destino sobrepujaria o livre-arbítrio, como se as escolhas que ainda iremos tomar já tivessem pré-definidas e estivéssemos fadados apenas em entendê-las, tendo com isso somente a ilusão que as temos. Olha só o detalhe da pergunta. Professor, tá anotando aí, né? Vamos lá. Tô percebendo. Ou a existência de algum tipo de probabilidade baseada em fatores sobre-humanos que diminuiria o poder onisciente de Deus, como imaginamos, e isso justificaria a existência do livre-arbítrio, pois mesmo com a margem de erros ínfimos, eles existiriam. Sob o prisma teológico, realmente, como explicar esta coexistência? Então, se resume da seguinte forma, queridos. Deus é onisciente. Ele sabe desde o início até o fim. Nós temos o livre-arbítrio. Como que a gente pode entender isso? Se Deus sabe o começo, meio e fim, sabe tudo o que vai acontecer comigo? Professor, o que eu posso optar ou não optar com o meu livre-arbítrio? Se Deus já sabe o que vai acontecer comigo desde o início até o fim, como é que eu tenho livre-arbítrio, meu amigo? Como que a gente vai entender isso biblicamente? Porque até então, nós estamos falando aqui da filosofia, a filosofia do pré-determinismo, do determinismo, agora e biblicamente, a onisciência de Deus e o livre-arbítrio. Como explicar? Olha, você chegou num ponto, Tito, muito importante. Uma coisa é nós abordarmos a questão da onisciência de Deus no aspecto filosófico. Outra é abordarmos especialmente por meio da Bíblia. Pelo aspecto filosófico, nós podemos ter muitas vertentes para essa questão. Através da filosofia, nós podemos aí adotar, entre aspas, várias verdades. Entretanto, através da Bíblia, isso é impossível. Há uma verdade absoluta. Por exemplo, se nós formos para o âmbito filosófico apenas, o determinista, ou seja, aquele que acredita que a onisciência de Deus determina tudo, o determinista vai entrar numa situação terrivelmente angustiante em explicar o seguinte: como que Deus determina que as pessoas façam as coisas erradas que Ele mais odeia? Vou lhe dar um exemplo. Em Ezequiel 7:31 e Deuteronômio, até vou ler aqui um texto, Deuteronômio 12:31, Deus está condenando uma prática bem perversa e que Ele odeia. Deuteronômio 12:31 diz assim: não adorem o Senhor, o seu Deus, de maneira como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia.
como queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. O determinista, ele entra numa dificuldade agonizante muito grande. Porque quando ele acredita que a onisciência de Deus predetermina tudo, ele tem que me explicar como que Deus, na sua onisciência, predeterminou que os pagãos sacrificassem os filhos deles, sendo que Deus odeia e acha isso repugnante. Só se fosse um Deus psicopata. É um Deus com um terrível problema, uma coisa assim estrondosa, não é? Na sua onisciência, ele é amor, a sua essência é amor. 1 João 4, 8 e 16. A sua essência é amor, mas para ele mostrar que ele é o bom, então ele determina assim, olha, eu vou determinar que os pagãos sacrifiquem os seus filhos, mesmo que eu odeie isso. Não, meu amigo, nós não podemos dizer que Deus tem algum tipo de problema de dupla personalidade. Esse não é o Deus da Bíblia. De acordo com Gênesis 1, 26, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que se Deus é amor e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados sim com livre-arbítrio, porque só existe amor quando há liberdade. Se você espreme o seu cônjuge, aperta-o, né, para que ele não escape dos seus dedos, quanto mais, por experiência muito sabe, quanto mais você aperta uma pessoa, mais ela escapa pelo vão dos seus dedos. Então Deus sabe deste princípio do amor que tem que ser conquistado e não imposto. Agora, realmente, quando a humanidade pecou, a humanidade não tem forças para exercer corretamente o seu livre-arbítrio sem a ajuda do Espírito Santo. E por isso, em Gênesis 3,15, Deus, quando viu que o ser humano perdeu esse domínio da sua natureza, em Gênesis 3,15 percebemos uma ideia muito interessante. Deus coloca uma inimizade entre o ser humano e Satanás, para que por meio do Espírito Santo o ser humano possa escolher fazer coisas boas. Então Gênesis 3,15 diz que Deus coloca uma inimizade entre o ser humano e Satanás, entre o ser humano e o mal. E mesmo que a natureza do ser humano seja propensa para o mal, de acordo com Filipenses 2,13, ali é dito assim, que Deus efetua em nós o querer e o realizar, ou seja, Ele nos ajuda a tomarmos boas escolhas. Tanto que em Apocalipse 22:17 é dito, quem quiser, não diz assim, a quem Deus impuser, receba de graça a água da vida. Não, quem quiser, receba de graça a água da vida, porque o Espírito Santo lhe ajuda a fazer as boas escolhas. Agora, o pressuposto errado do determinismo, para finalizar essa questão, que ela é muito ampla, o pressuposto errado do determinismo é achar que a onisciência de Deus causa os acontecimentos. Isso é trágico, porque se a onisciência causa os acontecimentos, então pelo fato de Deus saber que Lúcifer pecaria, então foi Deus quem criou Lúcifer para se tornar diabo. E aí Deus é o responsável direto, e não apenas indireto, mas direto, por todo o mal, todo o pecado, toda a tragédia, todos os estupros, todos os homicídios, ou seja, esses homicídios terríveis que esse indivíduo cometeu desses taxistas. Ou seja, Deus foi quem predestinou tudo isso? De forma alguma. A onisciência de Deus não é causativa. Ou seja, a onisciência de Deus não causa os acontecimentos da minha vida. Deus controla sim a história humana, de acordo com Daniel 2, nos seus aspectos gerais. Mas isso não interfere na minha escolha que eu possa exercer pela influência benéfica do Espírito Santo, se eu permitir que Ele faça isso. E há um outro detalhe muito interessante, se Deus predestinasse alguns para se salvar e outros para se perder, então a predestinação de Deus é bem fraquinha, porque Ele poderia, na sua força, se Ele fosse um forte mesmo, de acordo com essa ideia, Ele teria feito com que todos fizessem apenas o bem, mas não é isso que aconteceu. Portanto, determinismo, predestinação calvinista são coisas diabólicas e você precisa abandonar essas ideologias. Muito bem, professor, o nosso tempo não para, está correndo contra a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite aí, mande a sua pergunta para a gente, mande o seu SMS, acesse o nosso blog, entre no Facebook e no Twitter. Participe, aproveita o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta, agora são 21 horas e 35 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela participação no programa pra gente. Para você mandar as suas perguntas, basta você mandar o torpedinho SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Você também pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que do lado direito tem um espaço onde está dizendo que o programa está ao vivo. É só você preencher ali sua pergunta que ela chega na hora também. Ou então você pode acessar as nossas redes sociais. A nossa rede social no Facebook, namiradaverdade.nt, e no Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros, hoje tá cheio de pergunta filosófica aqui, viu? E é dessas que eu gosto, assim, para te colocar, ó, na mira. Presta atenção. Quem mandou essa pergunta aqui, vou até dizer, essa pergunta aqui veio no programa do Todos na Mira. Uma pergunta interessante que eu separei aqui hoje, porque tinha algumas muito boas ali que eu quis separar para colocar aqui. Então essa aqui foi da semana passada. Eu pincelei ela lá e a pergunta é a seguinte. Quem mandou foi o Odirley, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Ele diz o seguinte. Ela é um pouco extensa, mas é interessante. Socorre-me, meu amigo. Tire-me esta grande dúvida. Já aceitei a Cristo em 2 oportunidades. Daí não resisti e me afastei. Aí fiquei com um grande problema de saúde e corri para Jesus novamente uma 3ª vez. E me batizei. Melhorei um pouco do problema e esqueci de tudo que Jesus tinha feito por mim. Corri para o mundo novamente. Fiz coisas que acho que nenhum pecador jamais faria. Agora, meu problema veio dobrado e eu fiquei com muito medo de morrer e retornei pela 4ª vez e confessei tudo isso a Deus e chorei amargamente. Senti depois desta oração que Jesus tinha me perdoado. Mas, lendo a Bíblia no livro de Hebreus, fiquei muito triste e em dúvidas se Deus realmente me perdoou ou não. Professor, você sabe que ali no livro de Hebreus, no capítulo 6, eu não abri aqui ainda, mas ali no livro de Hebreus, capítulo 6, fala que parece que Deus não perdoa os nossos pecados. 6, a partir do verso 4, diz o seguinte. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte no Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Professor Leandro Quadros, a gente viu o desespero do nosso colega ali. Ele foi, andou pelo mundo, se arrependeu, voltou. Isso acontece com muita gente, com a gente acontece isso. A gente sai dos caminhos de Deus, volta arrependido, depois cai em pecado novamente. E quando a gente se depara com um texto desse aqui, chega à seguinte conclusão: Deus não me perdoa assim tão fácil. Ou quem sabe não me perdoa mais. É assim? Pois eu gostei muito dessa pergunta, amigo Tito, e também da sua abordagem, amigo, porque realmente todos nós somos pecadores e nós nunca podemos atirar uma pedra, diríamos assim, sobre outro, como se nós fôssemos os santinhos, porque todos nós temos algum problema, algum pecado para resolvermos com a ajuda de Deus. Então foi muito boa essa abordagem do Tito para nós até analisarmos e refletirmos se estamos julgando as pessoas cumprindo assim um papel que pertence unicamente a Deus, não é? Agora, realmente, Hebreus 6, 4-6 foi um texto muito problemático, porque durante toda a trajetória do cristianismo, muitas pessoas foram impedidas de retornar às suas igrejas depois que se apostataram, ou seja, depois que abandonaram todos os caminhos de Deus e foram, diríamos assim, praticar coisas erradas, que cristãos não praticam, não é? Então muitas igrejas liam esses textos, isso muito antigamente, liam esse texto e pensavam assim, bom, já que o indivíduo se afastou, ele não pode voltar mais. Até que, com o crescimento, com a compreensão dos princípios de interpretação da Bíblia, né, da ciência chamada hermenêutica, se percebeu que Hebreus 6, 4-6 não está falando disso necessariamente.
através da leitura de Hebreus 10, 26 a 31, podemos detectar para qual tipo de pecado, né, qual tipo de afastamento de Deus, diríamos assim, não há perdão. Agora, você há de convir comigo, meu amigo, que quando a gente lê esse texto aqui de Hebreus 6, a pessoa que está lendo ali a Bíblia se depara com um texto desse, fica de cabelo em pé mesmo. Exatamente. Porque se a gente não tem essa habilidade de ver tudo isso na Bíblia, é difícil entender, não é? É difícil, Tito. Realmente, quando nós lemos um texto desses à primeira vista, ele choca. Mas quando vamos ao contexto, por isso que o programa Na Mira da Verdade existe, é para ajudar as pessoas também a perceberem, não é, Tito, que há textos que logo no seu contexto imediato já se obtém uma explicação deles. Outros não, outros tem que ser num contexto mais amplo da própria Bíblia, né? Agora aqui, em Hebreus 10, 26 em diante, fala o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos. E aí segue adiante. Ou seja, o tipo de pecado para o qual não há perdão, aqui nesse capítulo 6, é o pecado de ordem deliberada para o qual o indivíduo não se arrepende. Ou seja, o detalhe. É constantemente negar a Jesus até o fim da vida. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente, amigo. Constantemente o indivíduo tem uma vida de pecadeiro, diríamos assim, não é? Faz do pecado um estilo de vida e ele não quer voltar. Agora, que é Deus quem proporciona o arrependimento quando o pecador permite, e aí eu tenho uma prova clara, amigo Odirley, de que você está arrependido porque foi Deus quem atuou em você, é 2 Coríntios 7,10, esse texto vai lhe dar conforto também. Aqui diz assim... 2 Coríntios? 2 Coríntios, Tito, capítulo 7, verso 10. Você encontrou aí, Tito? Achei aqui, professor. Leia para nós então, amigo. 7,10 diz o seguinte: Isso. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas desse mundo produzem a morte. É isso aí? É isso mesmo. Olha a diferença entre a tristeza que Deus produz e o remorso que o mundo produz, né? Diz que a tristeza que Deus produz no coração traz arrependimento. Traz arrependimento. Correto. Traz mudança de vida. E as amarguras e tristezas que não vêm de Deus oprimem a gente a tal ponto, nos oprimem a tal ponto que só traz sofrimento e adoecer psíquico. Então, se você, Odirley, se arrependeu dos seus muitos erros, tenha certeza de que isso é prova clara da atuação de Deus em sua vida. E agora, se apegue ao poder de Deus para você vencer os seus maus atos. E lembre-se de João 5,14, né? Vá e não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Porque quando nos entregamos a um estilo de vida que não é saudável, a doença realmente volta com mais força ainda. E Cristo, quando curou uma pessoa, ele deu essa orientação de João 5,14. Ok, professor. Agora aqui pelo nosso torpedinho SMS, a pergunta é a seguinte: sendo proibido o ocultismo, por que 3 reis magos foram visitar a Jesus? Olha aí, professor. É proibido o ocultismo, mas a gente sabe ali na história do nascimento de Jesus que 3 reis magos foram lá visitar a Jesus. O que é isso que a Bíblia fala? Esses magos, esses magos é de magia realmente? Eram 3 reis magos, mágicos? Ou sei lá o que, ocultistas? Sei lá o que, professor? Como que é? Olha, pergunta muito interessante. Quando a Bíblia menciona aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a visita dos magos, essa palavra era empregada nos dias de Cristo não apenas para se referir a uma pessoa que praticava ocultismo, mas a pessoas da alta sociedade também, certo? Então, pessoas da alta sociedade, pessoas assim de renome, de uma certa influência na sociedade, adotavam esse título, diríamos assim. Então você tem que estudar realmente a cultura
daquela época para você entender a aplicação desse termo. Agora, realmente, o termo mago aqui não se refere a alguém que pratica magia, certo? Tanto que você vê, por exemplo, na Bíblia, tem um texto aqui em Levítico, capítulo 19, verso 31, onde Deus condena qualquer tipo de magia ou ocultismo, não é? Então, em Levítico 19, 31 é dito o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E em Deuteronômio 18, 10 a 14, é uma lista de proibições de Deus, mostrando assim que mesmo Deus amando incondicionalmente a qualquer ocultista, Deus odeia o ocultismo, o espiritismo que não está em harmonia com os seus ensinamentos e com a doutrina bíblica do sono da alma até o dia da ressurreição na segunda vinda de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Muito bem, professor. Rapidamente aí mais uma pergunta, agora essa do Facebook, e a pergunta é a seguinte: quem mandou foi a Verônica Santana. Um abraço a você, Verônica, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: se Deus é amor, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Se Deus me escolhe, não está rejeitando o outro? Olha aí, professor. Deus é amor. A Bíblia fala isso. Se poucos são escolhidos, como a palavra de Deus diz também, muitos são rejeitados, será que Deus não está escolhendo uma pessoa e rejeitando outra? Será que Deus não estaria sendo injusto? Como que ele julga tudo isso? A Bíblia apresenta pra gente? Apresenta, a Bíblia tem uma solução para esse texto. Quando Cristo fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, os poucos escolhidos não é por culpa de Deus, diríamos assim, e os muitos chamados e a maioria rejeitada não é por culpa de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos porque muitos não se permitem escolher. Muitos não permitem Deus atuar na vida deles. E que Deus não faz acepção de pessoas, escolhe uma minoria para a salvação e uma maioria condena para o inferno, nós podemos perceber, por exemplo, em 1 Timóteo 2,4. Olha o desejo de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, o objetivo de Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos. Agora, poucos serão escolhidos porque poucos, em comparação com a grande maioria, poucos aceitarão a mensagem de salvação. Poucos permitirão o Espírito Santo atuar na vida deles. E é por isso que Apocalipse 28 a 10 menciona que os perdidos são como a areia do mar, enquanto que os salvos são mencionados em Apocalipse 7, 9 como uma grande multidão. Agora, se Deus fosse o responsável por isso, então Deus foi incompetente, porque na sua onisciência ele escolheu, ele conseguiu, diríamos, salvar uma minoria e condenar uma maioria. Ainda bem que a Bíblia não aceita essa ideia absurda, não é? Deus chama a todos para a salvação, agora poucos são escolhidos porque são poucos que a aceitam, não é? Muito bem, professor. Agora pelo Twitter, tá? Vamos aproveitar aí as redes sociais que estão bombando aqui no programa hoje. Lá, meu amigo. E vamos colocar aqui uma pergunta do Twitter. Quem mandou foi o Marcel Felipe e ele diz o seguinte: na nova terra, nós iremos ter uma nova família? Ou será a mesma? E quanto aos que se foram sem ter se arrependido, eles estarão no céu? Se não conheceram a palavra de Deus, se não se arrependeram dos seus pecados, terão alguma chance de estar no céu? São duas perguntas aí, professor. Vamos conhecer a nossa família, vamos ter a mesma família, vamos formar uma outra família, e as pessoas que se perderam e não se arrependeram, como é que será a questão? Como serão essas pessoas no céu, ou se elas não vão estar no céu? Muito boas essas perguntas. Em relação à primeira, Mateus 22:30 já nos dá aqui uma resposta inicial. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Ou seja, Jesus aqui estava tendo um diálogo com os saduceus, não é? Que faziam parte do judaísmo, e eles estavam questionando a Cristo sobre uma pessoa, por exemplo, que teve vários maridos, ambos morreram, e aí eles perguntaram para Cristo: mas
qual deles será o marido dessa pessoa no céu, dessa mulher? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí Jesus Cristo, em Mateus 22:30, não é? Ele ensina o seguinte: pois olha, amigos, na ressurreição, as pessoas não se casam e não se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, Cristo está ensinando ali que no céu todos serão uma família universal. E que nós vamos nos conhecer no céu, temos várias evidências, mas uma que eu gostaria de deixar para você se encontra em Mateus 8:11, né? Ali, Jesus Cristo afirma o seguinte, que no céu nós nos assentaremos em uma mesa para fazermos uma boa refeição com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, se vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, qual o motivo para não reconhecermos as pessoas que amamos? Um outro detalhe importante, Lucas 24:36 em diante, menciona que Cristo, após a sua ressurreição, ele foi depois reconhecido. Ou seja, Deus vai preservar a nossa identidade, a nossa pessoalidade para a ressurreição. Tá ok? E a segunda pergunta, que é muito interessante: quem morreu sem se arrepender, sem permitir que Deus o salvasse e revelasse a salvação por algum meio de revelação de Deus, não há mais chance para essa pessoa. De acordo com Hebreus 3:13, o texto é bem claro em dizer o seguinte, Hebreus 3:13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, biblicamente, você e eu não podemos deixar a questão da salvação para amanhã. O texto bíblico fala assim, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Deixando para amanhã, nós podemos nos tornar mais endurecidos e nos afastarmos de Deus de tal maneira que não tenha mais volta para nós. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo menciona o mesmo princípio. Hoje é o dia da salvação. Agora, eu e você realmente não somos aptos para julgar quem morreu salvo e quem morreu perdido. Isso cabe apenas a Deus. Mas saibamos que realmente morrer sem se arrepender, sem aceitar o plano de salvação de Deus, não há uma oportunidade depois da morte. A única oportunidade de salvação é enquanto estamos vivos, quando podemos fazer as nossas escolhas sob a influência do Espírito Santo. Muito bem, professor Leandro Quadros. Hoje eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço. Tem pessoas aqui que estão nos vendo hoje aqui, professor. Veio Tem pessoas nos estúdios, presencialmente o programa. E eu queria mostrar para os nossos amigos telespectadores aí, ó, a dona Carmen, a Alexandra, o Marcos, o Bruno, o Tássio, o Douglas, que são aqui da igreja de São José dos Campos, Altos de Santana, e também o seu Arthur, da Caixa Federal aqui de Jacareí, que veio assistir o programa aqui. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Sejam todos pelo bem-vindos. carinho da presença de vocês aqui, viu? E olha, professor, as perguntas não param. Eu deixei até ligado aqui o nosso SMS hoje. Não sei se o telespectador está ouvindo. Eu estou ouvindo o barulhinho. Rapaz, não para. É porque muitas vezes as pessoas acham que não é ao vivo ali o programa, sabe? Não é possível. E que a gente não bota as perguntas ali. Então, por isso que eu estou deixando aqui para o pessoal saber que é. E o blog, vocês não conseguem ver. Eu vou preparar um jeito aqui qualquer hora de mostrar o blog também, como é que chega as perguntas aqui, para você ter uma ideia. Mas a gente vai preparar isso para mostrar para vocês. Bom, a próxima pergunta, quem mandou foi a Grace Cavalcante. Ela é de Teresópolis, Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte, professor. Gostaria de saber o que houve com a Arca Sagrada, a Arca da Aliança. Para onde ela foi? A gente sabe, professor, vendo ali o Velho Testamento, que esse é um símbolo bonito da presença de Deus, a Arca da Aliança. Sim. Mas que depois, no momento lá, simplesmente quando o templo foi destruído, essa arca também desapareceu. Eu não sei. E existe um mistério sobre essa arca. Inclusive existem filmes aí, Indiana Jones, aquela coisa toda, procurando a arca. Sim. O que é isso, professor? Essa arca de fato sumiu? O que é? Deus o levou para ele? Como que é isso daí? A Bíblia consegue explicar? Pois olha, nós lemos ali em Êxodo 25, por exemplo, que na mobília do santuário terrestre,
O santuário terrestre era a maneira que Deus tinha de ensinar de forma bem didática o plano de salvação, não é? Para o povo de Israel. Havia a Arca da Aliança e dentro desta arca, uma espécie de uma caixa, havia ali as tábuas dos 10 mandamentos. Não se sabe realmente, amigo ouvinte, internauta, telespectador, aonde foi parar essa arca. O que se sabe, a tradição ensina que por ocasião da destruição do templo, não é? Os judeus esconderam essa arca em uma gruta, possivelmente, para que ela não fosse também destruída. Mas não há informação, há algumas tentativas arqueológicas de encontrá-la, mas nada se demonstrou eficaz e por isso não temos informação. Agora, a informação que temos é que realmente no céu há uma arca, uma espécie de uma arca. Nós não sabemos, na verdade, como ela é, porque tudo do santuário terrestre era uma representação simbólica do que havia no céu. E aqui em Apocalipse 11:19 é uma menção muito interessante a esta arca celestial, que diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Ou seja, numa linguagem aqui de juízo, não é? A arca da aliança é mencionada no santuário de Deus. A arca original, na verdade. Agora eu faço uma pergunta para o nosso amigo que nos acompanha para refletirmos. Se na arca terrestre haviam 10 mandamentos de ordem moral, será que na arca celestial também não há princípios morais nos quais os mandamentos dados a Moisés foram baseados? É claro que há. Então, quando vermos aqui em Apocalipse 11:19 que a arca do santuário celestial original está lá, tenhamos reverência para com a lei de Deus. Mesmo esta lei não sendo o meio de salvação, porque a lei não pode nos salvar. Nós somos tão corruptos que precisamos da graça de Deus. Apesar disso, temos que respeitar esses mandamentos, não andar ensinando por aí que eles foram abolidos. Porque com certeza os princípios morais originais que governam todo o universo estão dentro desta arca aqui original de Deus. É algo para nós pensarmos. Muito bem, professor. Eu queria mandar um abraço para 2 pessoas que estão nos assistindo direto da Suíça. Deixa eu ver o nome delas aqui, é a Irene e a Cidenilda. Eles frequentam a Igreja Adventista Latina em Lausanne, na Suíça. E elas estão acompanhando o programa. Ela mandou uma pergunta aqui, eu não sei se nós vamos ter tempo, eu acho que não temos tempo, professor. Mas essa pergunta vai ficar para o próximo programa. A questão é a seguinte. Tudo bem. Professor, hoje nós podemos ainda ter alguns profetas que profetizam as coisas de Deus e a gente pode confiar naquilo que é profetizado ou não? Será que os profetas acabaram lá por tempo de Jesus ou no século passado? Enfim, como que a gente pode analisar a questão profética? Se pode ainda haver... Até porque em Coríntios diz que no final dos tempos, crianças e velhos irão profetizar. Agora, como que a gente pode entender e aceitar e perceber que realmente as profecias que estão sendo profetizadas por essas pessoas são realmente divinas? Essa você vai responder a semana que vem, tá bom? Tudo bem. Você se prepara aí. Infelizmente, o nosso tempo aqui já acabou. Nós temos que ir embora. Queremos agradecer muito a participação de cada um de vocês. Nós tivemos aqui centenas de perguntas. Não conseguimos, logicamente, responder a todas. Mas obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua participação. E você não deixe de mandar as suas perguntas sempre aqui no nosso programa, tá bom? Professor, a gente se encontra a semana que vem, hein, meu amigo? Vai ser um prazer. Se prepara porque cada dia o programa está com as perguntas mais aprofundadas na Palavra de Deus. Estou percebendo isso. É isso aí. Amigo Tito, Deus guarde você, tá? Um abraço a você, que é um amigo de sempre aqui no programa. Deus abençoe a você, amigo internauta, amigo ouvinte, amigo telespectador. Se nós em algum momento ofendemos, nos perdoe, não foi o nosso propósito. Nosso propósito é unicamente mostrar a Bíblia, o que a Bíblia ensina para você, porque sabemos, mesmo sendo pecadores, que na Bíblia há verdades transformadoras e que quando aceitas elas fazem uma diferença muito grande. Um grande abraço a você e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, este livro aqui terá a coragem de lhe responder. E lembre-se, nesse programa, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau.